66. Reliazwit capítulo 391 Autor: Ermo. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Depois que o inverno chegou, a neve pareceu diminuir consideravelmente. Roland estava cantarolando enquanto lia os 3 manuscritos em sua mesa. Eles eram, separadamente, o plano para os testes e a produção do mais recente tipo de munição, o projeto para a última geração de armas de fogo e o projeto de construção para a Torre da Magia. Os 2 primeiros manuscritos eram ideias que ele concebera há muito tempo. Agora que ele podia usar as habilidades de Agatha para congelar e controlar a temperatura, a produção de ácido nítrico da vila aumentou consideravelmente. O problema relativo à estabilidade da produção em massa de nitroglicerina também foi resolvido e, portanto, todas as condições para a fabricação de propelentes de base dupla foram fundamentalmente fornecidas. Embora Roland soubesse que esse tipo de propelente era obtido pela dissolução do nitroamido na nitroglicerina e, eventualmente, acarretaria na obtenção de uma geleia viscosa que poderia ser fatiada ou granulada, ele ainda precisava de um químico para testar e descobrir as proporções corretas antes de fabricar em grandes quantidades. Felizmente, Ulysses já era muito experiente na condução de experimentos quantitativos e qualitativos. Como esta tarefa foi dada a ele, os resultados deveriam ser obtidos em 1 ou 2 semanas. Como Roland já estava tentando produzir um novo propelente, naturalmente, o desenvolvimento de um novo tipo de arma de fogo leve também estava na agenda. Em comparação com a pólvora sem fumaça, que exigia o uso de um fuzil de repetição de alto calibre, apenas uma pequena quantidade de um propelente de base dupla era necessária para alcançar uma letalidade equivalente. Portanto, com base no poder de fogo e na relação custo-desempenho, era definitivamente melhor trocar os fuzis por armas automáticas de calibre leve. É claro que os parâmetros específicos deveriam ser determinados de acordo com os resultados do processamento de Ana. Roland tomou um gole de chá quente e colocou o 3º manuscrito à sua frente. Ele estava especialmente animado com esse. Em comparação com os outros projetos, os desenhos desse eram muito mais chamativos. A pedido de Agatha, ele planejava construir uma torre da magia ao lado da Casa das Bruxas e usá-la para a pesquisa e fabricação de sigilos. Ele imaginou uma torre mágica altíssima, destacando-se de todos os prédios, mais alta que as chaminés das fábricas. Parecia simplesmente muito legal e chique. Roland começou a rir incontrolavelmente. Rouxinol, que estava ocupada mordiscando peixe seco, olhou para Roland com desdém e disse: "Sigilos são realmente tão interessantes assim? O reino das bruxas possuía muitos sigilos, mas ainda assim elas foram derrotadas. Mas há algumas coisas muito interessantes por trás do princípio de fabricação." O príncipe pegou um livro grosso de uma gaveta. Era uma coleção de sigilos que foi traduzida das notas experimentais deixadas pela sociedade expedicionária. Ali no livro estavam registradas todas as fórmulas descobertas pela sociedade expedicionária há mais de 200 anos. Para ele, esse era um território completamente novo. Depois que Agatha terminou a tradução, Roland passou a maior parte de sua noite lendo o livro. Enquanto lia sobre os usos e listas compostas das pedras mágicas, ele sentiu como se estivesse trabalhando com runas. Quando o alquimista-chefe recebeu pela primeira vez o livro Química Elementar, ele provavelmente se sentiu da mesma forma ao estudar as diferentes fórmulas químicas. Um novo conhecimento sempre é atraente de um jeito especial, mesmo que seja apenas básico. Por exemplo, Rouxinol se inclinou para Roland. "Como isso aqui?" Roland apontou para uma frase no livro. "Aqui diz as bruxas antigas chamavam isso de sigilo do ouvir. Ele é usado para comunicação a longa distância e, assim como o sigilo de rastreamento, ele permanecerá efetivo mesmo que eu seja separado em partes." Roland continuou lendo enquanto passava o dedo. "Os materiais são muito simples. Tudo o que você precisa é uma pedra mágica de eco e uma pedra mágica de fixação." De acordo com a descrição do livro, o alcance efetivo desse sigilo era de dezenas de quilômetros. Embora não pudesse ser comparado aos modernos telefones celulares de seu antigo mundo, que eram suportados por muitas torres de sinalização e satélites, o sigilo do ouvir ainda serviria muito bem como um walkie-talkie. "Só isso?" Rouxinol olhou para a página e depois puxou o dedo de Roland para a página direita. "No entanto, está escrito aqui que pedras mágicas de eco são encontradas nos corpos dos demônios temíveis, e pedras mágicas de fixação são comumente encontradas em comunidades de demônios.
Como você vai obter essas duas pedras mágicas? Nós já possuímos algumas. Roland disse diligentemente. Aquele cristal vermelho que Raio encontrou nas ruínas era uma pedra mágica de eco. Quanto à pedra mágica de fixação, é um dos materiais compostos do sigilo de rastreamento. Tilly trouxe alguns desses, e eles só precisam ser desmontados. Mesmo que a gata seja capaz de criá-lo, você só poderá ter um sigilo do ouvir. Sim, mas vamos deixar ela tentar. Enfim, no futuro, quando lutarmos contra os demônios, vamos adquirir mais e mais pedras mágicas. Era uma pena que, anteriormente, não houvesse condições para pesquisas sobre novas aplicações do poder mágico. Agora que Roland tinha o suporte técnico de Agatha, ele não estava disposto a abrir mão desses recursos, que tinham um baixo custo. Tudo bem. Rouxinol deu de ombros. Quanto ao sigilo da vontade divina, quais pedras mágicas são necessárias? Isso. Eu lembro de ter visto na última página. Roland virou para a última página do livro. A propósito, como foi o resultado do seu teste de capacidade de luta? Rouxinol estremeceu por um momento e depois pronunciou uma única palavra. Segredo. Parece que ela está frustrada pelo desempenho de Ana. Roland pensou e disse com um beicinho. Encontrei aqui. As 4 pedras mágicas necessárias são descritas como desconhecidas. Provavelmente, por questões de confidencialidade, a Sociedade Expedicionária não as registrou aqui no livro. No entanto, de acordo com Agatha, essas pedras mágicas vêm principalmente dos demônios seniores, e, portanto, mesmo se fossem registradas, ninguém seria capaz de obtê-las. E ainda assim você exibe um objeto tão precioso abertamente no corredor. Rouxinol suspirou. Se as transcendentes descobrissem isso, imagino que elas ficariam tão bravas com você que até voltariam dos mortos. Bem, não é lá tão precioso assim. Digo. Comparado com dezenas de quilos de TNT, Roland riu, mas não respondeu. Desta vez, ele esperou até que Agatha completasse sua produção diária de ácido antes de chamá-la para o escritório. Dê uma olhada na torre da magia que eu projetei para você. Roland mostrou o esboço. O porão é um armazém, e há 3 andares acima do solo. Eles são, separadamente, o laboratório de aprendizes, o laboratório do mestre da torre e o escritório. Espere. Por que é chamado de Torre da Magia? Agatha franziu a testa. Tudo o que eu quero é um laboratório químico como o de Sir Kyle, só que com um pouco mais de espaço e com mais brilho. Vai ser muito problemático construir uma torre como essa. Em Taquila, as torres foram construídas apenas porque a área de terra da cidade era pequena. Você tem muito espaço aberto aqui. Mas aí não vai ficar chique, Roland pensou, chateado. De qualquer forma, os problemas em relação à construção não são difíceis de resolver. Além das instalações que mencionei, você tem outras demandas? Não. Agatha levantou as mãos. Se você insiste. Ótimo. Roland deixou o projeto na mesa e começou a falar sobre a ideia que pensou de manhã. Você consegue completar a produção de sigilos sozinha? Não, eu não consigo. Agatha balançou a cabeça. Embora os sigilos sejam criados por meio da junção de pedras mágicas, o processo necessário para transmitir o poder mágico é muito complicado. Mais importante ainda, requer o sangue de demônios. O quê? O príncipe ficou atordoado. Você não ouviu errado. E tem que ser sangue fresco. Agatha disse solenemente. Quando a Sociedade Expedicionária estava descobrindo a natureza do poder mágico, ela conduziu milhares de experimentos e acabou provando que a carne e o sangue de bruxas, demônios e bestas demoníacas são completamente diferentes em natureza, e suas funções também são notavelmente diferentes. A carne e o sangue de bruxas. Roland ficou chocado quando percebeu as implicações dessa descoberta e perguntou em seguida, quais são as suas funções? Criar o exército da punição divina. Agatha disse firmemente. Acredito que aqui o autor faz referência às runas em Diablo II. Heliaswit capítulo 392. Criar o exército da punição divina. Agatha disse firmemente. Roland arregalou os olhos e disse. Você quer dizer que usa os corpos? Não. Agatha o interrompeu. Assim como no sangue dos demônios, a carne deve ser tirada de uma bruxa viva. Ele ouviu Rouxinol bufar atrás dele. Esse é o segredo mais importante da Sociedade Expedicionária. Pouco depois do início do experimento, eu deixei a torre de pedra da cidade sagrada.
A única coisa que sabia sobre o experimento era que elas utilizavam sangue de bruxas fracas e velhas, misturadas com a pedra da retaliação divina, e injetava nos corpos dos mortais para fazer o corpo de um mortal mudar. O tom de Agatha ficou mais sério. A julgar pelo livro de registros que você encontrou, esta pesquisa deve ter sido bem sucedida. E quanto sangue é necessário? Mais da metade. A resposta de Agatha entristeceu Roland. O sangue deve vir da mesma pessoa, caso contrário os poderes mágicos contidos nele se rejeitariam e sua eficácia diminuiria bastante. Ela fez uma pausa. Pela sua expressão, creio que você adivinhou corretamente. A bruxa morria durante os experimentos, e os mortais mal conseguiam sobreviver à degradação do sangue mágico enfraquecido. No começo, ninguém conseguia sobreviver. Um grande número de integrantes da sociedade se opuseram a isso porque acreditavam que os mortais nunca poderiam ganhar poder mágico. Se não fosse pela insistência da líder Alice, talvez esse plano não tivesse sido continuado. Mas agora a igreja tem um enorme exército da punição divina. De acordo com a informação de Tilly, pode haver entre 500 a 1000 guerreiros desse exército. Roland disse, franzindo a testa. Supondo que o sucesso registrado no livro se refira ao aumento da taxa de transformação para 10%, isso significa que a maior parte das bruxas usadas nos experimentos foram mortas. Não creio que essas pessoas pudessem reunir um número tão grande de bruxas idosas. A igreja aprendeu e criou bruxas para que pudessem drenar seu sangue e criar poderosos guerreiros extraordinários. Roland sentiu a mão em seu ombro apertá-lo involuntariamente. Centenas de bruxas com todos os tipos de poderes mágicos morreram na cidade sagrada de Hermes sem razão, e elas foram tratadas como servas do diabo e odiadas pelo povo. Uma organização tão ignorante deve ser destruída, mesmo que a sua original intenção tenha sido lutar contra os demônios. Fiquem tranquilas. Eu irei pará-los. Roland disse palavra por palavra. Depois que Agatha saiu, Rouxinol saiu da névoa e apareceu na frente dele. Ela rangeu os dentes e disse: Eu não esperava que fosse assim que o exército da punição divina fosse produzido. Se a igreja realmente veio da aliança, a chefe delas deve ser uma lunática. De fato. Ele suspirou. Agora faz sentido porque a igreja tem adotado órfãos e bebês abandonados em todos os lugares. Eles estavam apenas coletando materiais para criar um enorme exército. Talvez difamar as bruxas como servas do diabo também era parte de seu plano, para justificar o sequestro das bruxas. Rouxinol não respondeu, mas seu rosto expressava sua raiva. Roland estava ligeiramente preocupado com ela. Segurando a sua mão, ele disse: Você não pretende lutar sozinha contra a igreja? Rouxinol balançou a cabeça. Eu não sou tão tola. Se eles fossem tão frágeis que pudessem ser destruídos por uma única bruxa, alguém teria feito isso há muito tempo. O príncipe ficou um pouco aliviado. O objetivo final da criação exército da punição divina é fortalecer a igreja. Se houver extraordinárias entre as bruxas que a igreja criou, elas provavelmente não seriam sacrificadas. É provável que você fique exposta mesmo na névoa. Não temos como garantir a sua segurança em uma eventual batalha de frente contra as bruxas leais à igreja. Quando travarmos esta guerra, a estratégia mais segura é avançar passo a passo com as armas de fogo do primeiro exército, pois quaisquer que sejam os inimigos, eles não são diferentes ao serem atingidos por ferro e aço. Ele fez uma pausa e continuou: Eu disse que no novo mundo, as bruxas serão capazes de viver uma vida normal sem restrições, assim como as pessoas comuns. Rouxinol sussurrou, colocando a testa na cabeça de Roland. Tenho certeza de que você pode fazer tudo. Wendy enviou o papel de volta para a casa das bruxas e alegremente retornou ao castelo do Lorde. Recentemente, Wendy sentiu que seus dias estavam muito gratificantes e satisfatórios. Embora sua vida anterior fosse bastante confortável, ela sempre sentiu que faltava algo. Agora, com essa menina que era bem comportada e cheia de admiração por ela, Wendy acreditava que não havia nada mais agradável do que isso. O inverno chegou. O despertar das bruxas ocorre mais neste período. Então, nos próximos meses, pode haver mais bruxas novas se unindo à união das bruxas. Assim, eu terei mais crianças para cuidar. Este pensamento deixou Wendy extremamente animada. Ela cantarolou gentilmente a música que ouviu de Sua Alteza, mas quando abriu a porta do quarto, o que ela viu a assustou. Céus, o que estou vendo? Rouxinol está sentado em frente à mesa,
Lendo fundamentos teóricos da ciência natural? Será que ela discutiu com Sua Alteza Roland? Ela pensou e tossiu. Cof. Cheguei. Rouxinol assentiu, sem dar resposta. Vendo ela de perfil, Wendy percebeu que seu rosto parecia muito chateado e triste. Ela deve ter adivinhado corretamente. Wendy deu um passo à frente, e deu um tapinha no ombro de Rouxinol e confortou-a suavemente. Assim é o amor. Você briga às vezes, mas quando pensa melhor sobre isso, não é nada sério. Durma e você se sentirá melhor depois. Do que você está falando? Rouxinol franziu a testa. Você e Sua Alteza. Essas discussões e brigas são passageiras, então não leve a sério. Por que eu iria brigar com ele? Rouxinol disse com a mão na testa. Vocês não. Wendy fez uma pausa. Então por que você está lendo de repente? Rouxinol suspirou e contou a Wendy sobre os experimentos com o exército da punição divina que a gata revelara a ela. Eu sinto que preciso ficar mais forte para fazer mais em futuras batalhas para derrubar a igreja. Entendi. Ao ouvir o que Rouxinol disse, Wendy sentiu solenemente. Eu não esperava que a igreja construísse mosteiros para obter sangue de bruxas. Se não fosse por cinzas, que de repente despertou como uma extraordinária e atraiu a atenção de todos os guardas, receio que seria mais um dos cadáveres da igreja. Rouxinol está certa. Talvez o ambiente no castelo seja tão relaxante que eu baixei minha guarda. Wendy de repente percebeu que os inimigos estavam muito próximos. Seja a igreja ou demônios, suas ameaças não foram completamente eliminadas, mas suas habilidades de combate praticamente não melhoraram. Embora seu poder mágico estivesse aumentando lentamente, suas habilidades de luta e capacidade de criar vento não eram tão diferentes do tempo em que ela estava na Associação Cooperativa das Bruxas. Quizá ela espere evoluir. Irmãs como Luna, Beija-Flor e Echo estavam estudando com afinco. Comparado a elas, Wendy parecia estar relaxada demais. Mesmo sendo uma das bruxas mais antigas da associação, ela não conseguia iluminar por completo nem duas pedras mágicas no sigilo da vontade divina. Se isso continuasse dessa forma, ela se sentiria como uma irmã mais velha e indigna das outras bruxas. Você está certo. Eu preciso estudar muito também. Wendy respirou fundo. Ela decidiu que, daquele dia em diante, passaria 2 horas todas as noites antes de dormir aprendendo o conhecimento de Sua Alteza. Ela foi ao banheiro para tomar um banho rápido, voltou para o quarto e encontrou Rouxinol deitado na mesa, dormindo. Release capítulo 393. Uma multidão de pessoas cercou o estaleiro temporário na margem do Rio Vermelho. Todos sabiam que alguns navios estranhos estavam sendo construídos no galpão de madeira. Os moldes pareciam banheiras enormes. Os navios eram feitos de cimento cinza, um material feito de rocha em pó. Quando entravam na água, pareciam que nem se molhavam e as pessoas só viam um splash da água subindo. Os artesãos que trabalhavam no estaleiro chamavam o navio de navio-banheira. Hoje seria o lançamento dos 2 navios recém-construídos, os primeiros do tipo. A multidão era composta de praticamente 2 tipos de pessoas. O primeiro tipo eram os civis que acabavam de se juntar à vila fronteiriça e estavam curiosos sobre o evento ou achavam que testemunhariam algo impossível de ser feito, por isso vieram ver para crer. A maioria dos civis eram pescadores e marinheiros, antigos refugiados das regiões leste e sul. O outro tipo eram os nativos da vila que estavam acostumados com os vários milagres de Sua Alteza. Eles já testemunharam o Vilazinha, então se reuniram aqui na neve à deriva para ver Sua Alteza e seu novo milagre. Cacuzin estava no meio dos civis. Quando Cacuzin viu pela primeira vez o aviso sobre o teste de novos navios e a nova ordem de recrutamento de Sua Alteza, ele disse que iria ver com seus próprios olhos os navios entrando na água, não importasse o que. Vader não teve escolha senão pedir a Sua Excelência Carter uma licença para acompanhar Cacuzin. Considerando que Cacuzin não estava familiarizado com esta área, e o chão estava coberto de neve espessa, Vader estava preocupado que o velho fosse a um lugar sozinho, ainda mais com uma multidão dessas. Caso ele caísse e fosse pisoteado no meio da multidão, ele poderia sofrer lesões graves. Você está me subestimando, jovem. O velho acenou com a mão, sugerindo que Vader não o seguisse. Eu já passei por muitos ventos e ondas. Embora eu esteja envelhecendo, minha condição física não é muito pior que a sua. Claro, claro. Vader disse casualmente, eu já pedi o dia de folga, então não adianta mais reclamar.
Eu simplesmente não entendi o porquê você queria ver essa coisa entrar na água. É apenas um navio. Mas você disse que foi feito de pedra cinzenta. Kakuzin balançou a cabeça. Já entramos em uma época em que até mesmo uma pedra do tamanho de uma banheira pode flutuar na água. Ah não, é tudo culpa minha. Vader pensou. Eu não deveria ter mencionado o aviso que vi na praça. Talvez Sua Alteza estivesse apenas se gabando. Provavelmente é um navio de madeira com algumas partes feitas de cimento. Isso é ainda mais improvável. O velho insistiu. Pense assim, quando foi construído esse barracão de madeira? Cerca de. Acho que pouco mais de um mês. Exatamente. Foi antes de você ser recrutado para ser um policial. Quando nos mudamos para o centro da vila, este lugar ainda estava vazio. A barba do velho estremeceu. Demorou um mês para construir o galpão. Então isso significa que construir o primeiro navio levou apenas meio mês. Hã? Isso não é o tempo normal? Vader estava desnorteado. Claro que não, Kakuzin exclamou, pelo deus do mar. Eu nunca vi um navio que pudesse ser construído em 2 semanas. Não é uma questão de tamanho. Veja bem, para qualquer tipo de navio à vela, trabalhar com as quilhas por si só levaria mais do que um mês, porque você deve esperar até que a madeira esteja totalmente seca para então curvá-la com vapor. Este é um processo muito complicado que não pode ser concluído em um curto espaço de tempo. Vader ficou muito surpreso e perguntou. E como você sabe tanto sobre a construção de navios? Eu já fui um capitão, jovem. O velho suspirou. Quando eu era jovem, eu costumava navegar com muitos produtos através da rota entre o condado de Ventomar e Porto de Água Clara, e cheguei até o Reino do Amanhecer e nas Ilhas dos Fiordes. Então, algo aconteceu. E agora estou aqui. Você nunca me disse nada disso. Vader disse com os olhos arregalados. Você nunca perguntou, jovem. Kakuzin deu de ombros. Tudo bem. Vader voltou sua atenção para o estaleiro. Então, o que você está realmente curioso é com a técnica que Sua Alteza usou para construir um navio à vela dentro de meio mês. Qualquer capitão estaria curioso. Kakuzin tocou a barba. Se Sua Alteza não estiver mentindo, você sabe o que isso significa. Daqui 1 ou 2 anos, sua frota navegará por todos os rios do reino de Castelo Cinza. O coração de Vader acelerou e ele não conseguiu mais se segurar e perguntou. Então você pretende? Eu não posso depender de você para comer aveia para sempre. Kakuzin respondeu sorrindo. Sua Alteza nunca mente. Alguém próximo de repente disse além disso, não é um navio à vela. Vader se virou para descobrir quem havia falado e viu que era um rapaz jovem. A julgar pelo seu sotaque, ele parecia ser um nativo da região oeste. Não é um navio à vela. Não. O navio pode navegar sem vento e uma velocidade mais rápida do que qualquer navio à vela. O rapaz continuou explicando todo orgulhoso. Você viu os motores a vapor nas minas? Eles podem facilmente arrastar um carrinho de minério para fora da mina. Esses navios de cimento são movidos por esses mesmos motores a vapor e, de acordo com a Sua Alteza, o nome destes navios são navios a vapor. Navegar sem velas? Kakuzin disse, incrédulo, garoto, isso é bobagem. Se um navio não tem velas, só resta então remar. Agora me diga, como você pode ter certeza de que os navios podem navegar assim sem vela? Você já viu? Claro que já vi. O jovem respondeu, você deve ter recém-chegado aqui na vila, então é normal que você não entenda tudo isso. No verão, eu mesmo ajudei a modificar um navio e transformamos ele em um navio movido a vapor para uma caravana do outro lado do estreito. Vader pretendia argumentar mais, mas os olhos daquele rapaz de repente se iluminaram. O rapaz apontou o dedo para o estaleiro e disse. Olha lá. Sua Alteza chegou. Gritos e aplausos surgiram da multidão quando todas as pessoas levantaram as mãos para saudar o Lorde. O príncipe Roland foi até a plataforma temporária do madeira ao lado do estaleiro, e começou seu discurso elogiando o trabalho dos artesãos. Logo depois, o príncipe anunciou que os novos navios entrariam nas águas. Entoando uma música ordeiramente compassada, os operários abriram o galpão do madeira na direção ao Rio Vermelho. Um navio com um casco cinzento de 40 metros deslizou pelo dique do rio, arrastou um tanto de neve e mergulhou na água gelada. Vader sentiu que seu coração ia sair pela boca. Ele, sinceramente, achava que essa coisa afundaria diretamente, mas, para sua surpresa, depois que a metade de trás entrou na água,
A parte da frente ergueu-se e espirrou um monte de espuma. A multidão aplaudiu com força e sem parar. Puxa, realmente flutua. Kakuzen estava em estado de choque, mas é mesmo feito de pedra? Vader tinha a mesma pergunta. A superfície do navio banheira parecia tão lisa, como se fosse feita de lajes de granito finamente polidas e conectadas. O casco do navio parecia uma peça inteira. A cabine do navio era rasa e não tinha conveses, então não havia lugares para a tripulação dormir. Além disso, o fundo do navio era muito plano para os mastros serem fixados. O apelido indicava que essa coisa parecia exatamente uma banheira. De qualquer forma, Sua Alteza conseguiu produzir o navio em 2 semanas. Vader olhou para Kakuzen e encontrou os olhos brilhando de excitação. Eu vou me candidatar para ser capitão. O velho disse. Heleazewit capítulo 394. Rolando observou o segundo navio de cimento deslizar na água com satisfação enquanto seus súditos aplaudiam com entusiasmo. Os dois navios de cimento pareciam simples em termos de estrutura, mas eles eram realmente muito melhores do que os modelos anteriores, ou seja, o Vilazinha. Uma estrutura de aço denso como reforço tinha sido adicionada à estrutura interna, e a qualidade do cimento havia melhorado tremendamente. A força total do navio era, portanto, várias vezes maior que o Vilazinha. Para agilizar o processo de construção naval, Roland reservou espaços e portas para motores a vapor, mecanismos de transmissão e rodas de pás quando projetou o casco. Dessa forma, os trabalhadores só precisavam soldar parafusos nos componentes metálicos. Eles poderiam construir rapidamente o navio juntando peças como um quebra-cabeça. Enquanto isso, o molde era agora feito de ferro ao invés de alvenaria temporária. Além dessa mudança a garantir uma alta densidade do concreto despejado, melhorando, assim, sua resistência à água, também garantiu que cada navio fosse quase exatamente o mesmo. Isso ajudou a evitar erros ao instalar o sistema de energia. Para criar um design completo do molde, Roland descartou pelo menos 7 ou 8 amostras de teste. Felizmente, o cimento não era mais escasso. Os motores a vapor haviam substituído o trabalho humano, desde a moagem de pedras até a alimentação do forno. Esse era o único projeto industrial de grande escala de vila fronteiriça que não dependia das habilidades das bruxas. Com abundância de matéria-prima, moldes confiáveis e trabalhadores qualificados, o único fator que limitava a produção de cascos era a taxa de endurecimento do cimento. No entanto, com a ajuda da habilidade de aceleração de reação de papel, o que levaria de 1 a 2 meses, levou apenas um dia para ter um navio de cimento prontinho. Em outras palavras, o estaleiro poderia fabricar um navio, sem um motor a vapor instalado, a cada 2 ou 3 dias, se Roland quisesse. Se a velocidade da fabricação de motores a vapor pudesse alcançar a do treinamento da tripulação, ele provavelmente desenvolveria uma enorme frota de navios em um curto período de tempo e encheria o Rio Vermelho com seus próprios navios de cimento. Eles se pareceriam com bolinhos de massa em água fervente. Esse era o forte da industrialização. Agora que o casco foi concluído, o próximo passo seria a instalação de unidades de energia. Os equipamentos mecânicos eram praticamente os mesmos que os dos navios modificados da Câmara de Comércio da Baía Lua Crescente. Os artesãos já tinham experiência prática, então ele não precisava se preocupar com isso. Mas eu não entendo uma coisa, por que você quis anunciar e inaugurar esses navios diante do povo? Rouxinol perguntou. Para anunciar o poder nacional. Roland sorriu fracamente. Para quê? Eu quero que eles testemunhem todas as tremendas mudanças pelas quais a vila passou e está passando. O príncipe acariciou o queixo. Você provavelmente nunca esperou que um navio feito de pedras pudesse flutuar na água antes de ver Vilazinha. Meus súditos pensam da mesma maneira. Depois de perceber que o impossível dantes é agora possível, eles terão um senso maior de pertencimento como nação. É um aprimoramento abrangente na mentalidade que pode até se transformar em uma crença de que não há nada que eles não possam alcançar. Ainda não entendi muito bem. Rouxinol disse um pouco confusa. Vamos ver então. Posso dizer que isso é como uma baita propaganda. Roland sorriu. Nesta era, a aristocracia só celebrava com civis em grandes eventos ou cerimônias, ambas quase inteiramente feitas para nobres. Se não fosse pela comida distribuída gratuitamente, muitos civis nem compareceriam. No entanto, os navios de cimento eram um trabalho combinado de centenas de trabalhadores e faziam parte das festividades. Depois de testemunhar constantes milagres, os habitantes da vila,
sejam nativos ou imigrantes, gradualmente desenvolveriam sua confiança e senso de identidade, uma mentalidade de superpotência coletiva que se expandiria com as gerações posteriores. Uma vez que um território se tornasse poderoso e próspero, a mentalidade de seus habitantes inevitavelmente experimentaria mudanças positivas. Uma semana depois, Roland se encontrou com mais de 20 moradores que se candidataram à posição de capitão, no saguão do castelo. Ele ficou bastante surpreso no início quando Barrow relatou números, já que ele não esperava que houvesse tantos civis talentosos entre os refugiados que Vila Fronteiriça recebera. Quando ele leu o relatório detalhado, ele acabou rindo. Havia muitos pescadores que operavam jangadas e pequenos barcos de pesca, até mesmo alguns barqueiros que ganhavam a vida fornecendo serviços de transporte de balsa. Eles poderiam, de fato, ser considerados capitães, em certo sentido. Entre todos os requerentes, havia apenas 3 pessoas com experiência de navegação em barcos de um único mastro nos rios do continente, e um deles ainda alegou que costumava trabalhar como o comandante de uma frota mercante, e que ganhou a vida no mar por um longo tempo. Roland pensou por um tempo e decidiu recrutar todas as 20 pessoas. Os navios movidos a vapor pertenciam a um sistema completamente diferente do dos veleiros, e também eram operados de maneira distinta. Mesmo um capitão experiente não aprenderia necessariamente a operação de navios a vapor tão rapidamente. Além disso, Roland não sabia nada sobre a operação de um navio, por isso seria melhor para eles aprenderem na prática. Como os novos capitães estariam praticamente aprendendo do zero, eles precisariam ser pessoas resolutas e também deveriam ter a coragem de explorar. Eu olhei todas as fichas de vocês. Roland olhou para o grupo de pessoas ajoelhadas no corredor. Eu os convidei aqui hoje para dizer que vocês passaram na avaliação preliminar e gloriosamente se tornaram o primeiro grupo de capitães interinos de Vila Fronteiriça. Por favor, levantem-se. Sim. Vossa Alteza. Todas as pessoas se levantaram cautelosamente, trocando olhares umas com as outras. Eles pareciam bastante confusos sobre o termo capitães interinos. Vendo os rostos confusos, o príncipe explicou. Ser um capitão interino significa que vocês ainda não foram oficialmente contratados. Vocês só receberão metade do salário indicado no cargo até que estejam oficialmente a bordo, que é 10 peças de prata ao mês. Os primeiros 2 meses serão o período de aprendizado, durante o qual vocês se familiarizarão com o desempenho, o método de operação e os procedimentos do novo navio. O terceiro mês será o período de experiência, durante o qual vocês serão avaliados em termos de habilidade de aprendizado. Somente os qualificados serão promovidos a capitães oficiais e receberão o salário integral. Aqueles que não estiverem dispostos a aceitar esses termos podem sair agora. Ninguém no grupo se mexeu. Depois de um tempo, um homem de repente perguntou. Vossa Alteza, quem vai nos ensinar e quem nos avaliará para ver se estamos qualificados? Roland olhou para o homem com uma certa satisfação e interesse. Foi ele quem afirmou ser um comandante de frota experiente. Seu nome parecia ser Kakuzin. Se Roland se lembrava corretamente, ele era parente do policial do caso de assassinato 2 meses atrás. A julgar pelo tom do velho, Roland percebeu que ele não achava que alguém fosse qualificado o suficiente para ensiná-lo a operar um navio. E de fato, não havia nenhum. Os professores serão vocês mesmos. O príncipe assentiu e disse. Essas palavras deixaram as pessoas agitadas. Vossa Alteza, o que isso significa? Kakuzin perguntou, confuso. O que vocês sabem sobre motores a vapor? Roland respondeu com uma pergunta aí, como ele esperava. Nenhuma única pessoa poderia responder. O navio movido a vapor é novo em todos os aspectos. Suas experiências passadas não ajudarão muito e, portanto, vocês precisam explorar e encontrar um caminho. É claro que enviarei os artesãos da fábrica de motores a vapor para ajudá-los a familiarizarem-se com as máquinas. Ele parou um pouco e continuou. A abordagem de avaliação é muito simples. Aqueles capazes de operar o navio com um grupo de marinheiros e completar uma tarefa de transporte serão considerados qualificados. Embora o ditado levasse 10 anos para construir um exército e 100 anos para construir uma marinha fosse um pouco exagerado, a ideia geral era ressaltar a dificuldade em estabelecer a marinha. Se esse grupo de pessoas pudesse dominar a operação do navio movido a vapor, eles poderiam, com certeza, ensinar uma miríade de pessoas e fortalecer a marinha da região oeste.
Essas pessoas formariam equipes e poderiam ser empregadas diretamente para construir canhoneiras de água rasa movidas a vapor. Roland estava esperançoso e divagava sobre que tipo de marinha eles se tornariam. Release capítulo 395. Ramos passou pelos galhos e folhagens procurando por raio e magia. Na realidade, ela não estava exatamente passando, mas movendo apenas sua visão, pois seu corpo estava integrado na densa floresta. Era uma sensação incrível. Ela se sentia como um pássaro, exceto que um pássaro cairia no chão se não estivesse batendo as asas, enquanto ela não cairia. Contanto que ela mantivesse esta forma, ela poderia cruzar instantaneamente de um lado para outro da floresta assimilada. Claro, comparado a toda a floresta das brumas, o alcance que Ramos poderia cobrir agora era apenas uma gota no oceano. Desde que sua habilidade evoluiu, ela desejava experimentar a floresta das brumas a oeste da cidade. Se ela pudesse controlar essa vasta floresta, seria de grande ajuda para Sua Alteza, seja para lutar contra bestas demoníacas ou coletar bens e materiais. Não havia muito que ela pudesse fazer por Sua Alteza em troca. Além de melhorar as colheitas, essa era a única coisa que ela podia fazer, então ela queria ser boa nisso. Em comparação com o jardim dos fundos do castelo, esta era uma floresta real. Sua complexidade era muito maior do que o ecossistema das oliveiras e videiras do castelo. Basicamente eram incomparáveis. Havia numerosas criaturas escondidas em cada centímetro de terra. Olhando para baixo ao longo das raízes das plantas, ela podia sentir animais adormecidos, insetos se contorcendo e restos em decomposição, junto com pequenos riachos murmurantes. Para evitar se perder, Ramos expandiu seu território de assimilação com grande cautela. Ela partiu da muralha da Vila Oeste, estendendo-se pouco a pouco a cada dia. Assim que ela se adaptasse completamente a um ambiente, ela tentaria controlar uma nova parte da floresta. Nesse ritmo, ela poderia cobrir toda a floresta das brumas dentro de 2 ou 3 anos. Pouco depois, Ramos encontrou 2 pessoas caçando na floresta. Se ela estivesse andando na neve em vez de voar sobre as copas das árvores, ela teria notado antes. Encontrei uma presa. Ramos disse, sacudindo os galhos. Ah, Raio deu um tapinha no peito depois de um tremelique. Você me assustou. Magia assentiu repetidamente. Desculpe. Ramos se revelou através de um tronco de árvore, como um galho crescendo entre os outros galhos. Assim está melhor. Bem, pelo menos eu não estou falando com um fantasma. Raio pousou em silêncio. Você pode aparecer em qualquer lugar da floresta à vontade. Contanto que esteja dentro do território que está sob o meu controle, sim. Ela sentiu. Magia pousou bem nas costas de Ramos, andou alguns passos para trás e para frente até mesmo bicou onde seu corpo e o tronco se juntaram. Você cresceu em uma árvore, Pru. Sentindo cócegas em suas costas, Ramos não pôde deixar de rir. Porque esta é a minha habilidade. Ela disse. Parece um pouco estranho, Pru. Como você pode chamar alguém de estranho? Você se transforma em um demônio gigante. Raio revirou os olhos e olhou para Ramos. Onde está presa? Sigam-me. Ramos disse, virando a cabeça. Ramos não podia sustentar uma forma humana enquanto se movia. Em vez disso, ela fez vinhas crescerem do chão para mostrar o caminho a Raio e Magia. Que tipo de presa? Raio perguntou. Um grande javali que saiu correndo das profundezas da floresta. Ramos respondeu, você realmente quer pegá-lo sozinha? Eu poderia facilmente amarrá-lo com vinhas e levá-lo até a muralha da vila. Mas é claro, os exploradores buscam mais do que apenas resultados. A garotinha levantou a cabeça. O processo às vezes é mais memorável do que o resultado. Eu estou bem enquanto houver carne para comer, Pru. Ramos não pôde deixar de sorrir. As duas já haviam se tornado visitantes frequentes da Floresta das Brumas antes de ela assimilar parte da floresta. Elas caçavam na floresta para praticar seus poderes mágicos, e Magia levava todas as presas que pegava para o castelo. Nos últimos dias, praticamente metade da carne na mesa do castelo era resultado da caça dessas duas bruxinhas. Olha, está lá. Ramos disse. Havia um enorme javali agachado no riacho, bebendo água fria. Com grandes e afiadas presas nas laterais do focinho e uma juba espetada, chegando à altura da cintura de um homem, ele parecia um inimigo difícil. Caçadores normalmente ficariam longe quando encontrassem um animal assim, mas isso era apenas uma festa nos olhos dessas bruxas. Estou pronta, Raio disse,
puxando sua adaga. Nenhuma pistola? Ramos perguntou surpresa. Ah, isso seria muito chato. Ela limpou o nariz com grande confiança e correu direto para o alvo. Boa sorte, Prue. A imagem da menina, como um raio de luz dourada, saltou direto na cabeça do javali por trás. Depois disso, o javali balançou a cabeça ferozmente, soltando um grito estridente. Ela errou? Não. Ramos notou que um dos olhos do javali possuía um corte já coberto de sangue. Parecia que Raio estava planejando tirar vantagem de sua flexibilidade e primeiro eliminar a ameaça de possíveis contra-ataques do inimigo, para só então esgotá-lo com uma batalha de atrito. O javali estava tão desajeitado quanto uma árvore, diante dos ataques de raio que vinham do céu. Logo caiu na neve sem força para resistir. Ela assobiou e perguntou. E então, como foi? Bom trabalho. Ramos disse, amarrando as pernas traseiras do javali com trepadeiras e deixando ele pendurado. Primeiro vamos sangrá-lo. Sua Alteza disse que carne sem sangue é mais saborosa. Nhanho. Magia já estava salivando. Vai ser uma grande refeição hoje à noite, Prue. Espere. Ramos de repente sentiu que havia outras criaturas entrando na floresta. Ela olhou para a borda da área controlada e viu dois lobos cinzentos se aproximando. Ela franziu a testa, pois havia algo errado. Esse tipo de animal normalmente vivia nas profundezas da floresta e normalmente não chegava tão perto de vila fronteiriça, mesmo no inverno. Enquanto ela estava pensando se deveria ou não contar a Raio, de repente, Ramos viu uma figura familiar aparecer diante de seus olhos. Ramos sentiu todos os seus cabelos se levantarem enquanto se lembrava da trágica batalha que vivenciara nas terras selvagens. Demônios! Ela viu dois demônios caminhando lentamente na direção da muralha da vila. Não havia pedras mágicas nos braços, nem lanças nas costas. Basicamente eles não carregavam nenhuma arma. No entanto, Ramos notou que ambos usavam uma luva de ferro preta, a mesma arma que havia matado Pimentinha. Por que demônios viriam aqui? Horrorizado e com um extremo mal-estar, Ramos se virou para Raio e Magia e gritou. Saiam daqui rápido. Demônios estão chegando. O quê? Ambas ficaram ligeiramente assustadas. Ramos brevemente contou o que viu e insistiu. Apressem-se. Eles não têm uma montaria e não podem alcançá-las. Eu irei depois. Para sua surpresa, Raio hesitou por um momento e depois balançou a cabeça, dizendo. Vou ficar aqui para lutar contra eles. Vai. O que? Lutar? Ramos, atordoada, perguntou. Por quê? Se eu fugir dos inimigos agora, como poderei derrotá-los no futuro? A garotinha respirou fundo, tirou a arma da cintura e disse. Meu pai me disse para eu levantar sempre que cair. Não vou mais fugir. Reliazwit capítulo 396. Vou ficar aqui e lutar. Vai. O que? Lutar? Ramos, atordoada, perguntou. Por quê? Se eu fugir dos inimigos agora, como poderei derrotá-los no futuro? A garotinha respirou fundo, tirou a arma da cintura e disse. Meu pai me disse para eu levantar sempre que cair. Não vou mais fugir. Os exploradores não podem ter medo de ir em uma aventura, mas definitivamente não farão uma aventura imprudentemente. Demônios não são tão terríveis assim, já que também podem ser mortos. E eles têm uma grande fraqueza, não podem sobreviver sem a névoa vermelha. Ramos uma vez usou virotes de besta para matar um demônio. Rochinol conseguiu matar o inimigo mesmo estando em uma situação bastante desfavorável. Raio se animava lembrando dessas histórias e acreditava que também conseguiria. Devemos primeiro relatar isso a Sua Alteza. Ramos disse apressadamente, comparadas com a gente, Rochinol e Cinza são muito mais experientes em lutar contra os demônios. Mas se a gente demorar, os demônios já podem ter ido embora. Raio verificou o cartucho da pistola para garantir que estava cheio de balas e continuou, sem falar que é perigoso deixar eles vagarem pela nossa fronteira. As consequências podem ser muito piores. Eu posso ficar de olho neles. E se eles saírem da sua área de controle? A garotinha insistiu e continuou, e se você tentar detê-los, acabará expondo a si mesmo. Nós três podemos trabalhar juntas. Ramos ficou em silêncio por um bom tempo, como se estivesse sendo persuadida. Prue, Magia pousou na cabeça de Raio e bateu suas asas. Tudo bem. Raio fez um carinho no pescoço da pomba e afirmou, cada uma de nós cuidará de um demônio. O que foi que Magia disse? Ramos perguntou.
Raio fez um beicinho e respondeu. Ela disse que quer quebrar a cabeça do inimigo com suas garras e fazer carne moída deles com suas asas. Daí ela vai botar pra assar no fogo para saber se é gostoso. Mas ela só disse Pru 2 vezes. Ramos estava atônita. Mas foi isso que ela disse. A menininha assentiu com sinceridade. Um excelente explorador não é apenas extraordinariamente corajoso, mas também tem a capacidade de liderar toda a equipe, ajudando todo mundo a relaxar quando estão nervosos e tentar manter um clima agradável e relaxado. Vou tentar o meu melhor para seguir suas palavras, pai. Raio pensou, deu uma sacudida no pulso para carregar a arma. Ela tentou fingir que estava calma e com a situação sob controle e disse. Qual é a distância que eles estão de nós? Cerca de 300 metros à nossa direita. Ramos respondeu. Eu deveria ter visto os inimigos se a floresta não fosse tão densa e atrapalhasse a minha visão. Raio estava pensando que definitivamente tinha vantagem de dar o primeiro tiro, e a pistola obviamente iria superar a lança mágica do inimigo, devido ao seu longo alcance. Você pode prender os demônios com vinhas, certo? Assim como da última vez nas terras selvagens. Eu acredito que devo ser capaz de prendê-los por um curto período de tempo. Ok. Nós podemos atacar do céu. Raio disse firmemente, é o último lugar para onde os inimigos irão olhar. Eles se concentrarão apenas nas videiras. Podemos acabar com essa luta em segundos. Compreendo. As folhas tremeram ligeiramente, talvez porque as más lembranças ainda estavam frescas, de quando Ramos estava na Associação Cooperativa das Bruxas. Mas Raio não tinha tempo para se preocupar com isso neste momento. Ela provavelmente perderia a coragem se a situação se arrastasse por mais tempo. Afinal, ela e Magia lutariam contra os demônios, enquanto Ramos se esconderia na floresta. Ela não poderia se ferir, não importasse o quanto os demônios atacassem as videiras. Vamos começar. Raio voou direto para o céu. A pomba estava seguindo logo atrás dela. A floresta instantaneamente se tornou manchas verdes e brancas abaixo delas. A menina colocou os óculos de proteção dados por Sua Alteza e se sentiu mais corajosa imediatamente. Eles estão ali. Magia se transformou em um falcão de cauda cinza e localizou os alvos logo após alguns segundos de busca. Com seus olhos de falcão, ela nunca iria perder de vista nem mesmo um coelho branco correndo na neve. Raio respirou fundo. Trovão e Sua Alteza apareceram em sua mente. Ela balançou a cabeça e deixou sua mente clara. Com as mãos segurando a pistola, ela disse. Eu vou cuidar do lado esquerdo e você, do lado direito. Quando estivermos no meio do caminho, você se transforma novamente no pássaro de asas gigantes. Deixe comigo. Pru. Agora, a menininha gritou e depois fez um mergulho, descendo vertiginosamente. Com o vento frio assobiando em suas bochechas, suas orelhas começaram a doer. Ela ajeitou o cachecol e tentou se lembrar do método de tiro que aprendeu com Rouxinol, apontando a pistola para a frente. O alcance efetivo do projétil era de cerca de 100 metros, mas estava claro que ela deveria se mover o mais perto possível para garantir que o alvo fosse atingido. Assumindo que a informação de Ramos estava certa, as luvas de ferro dos demônios deveriam estar incrustadas com pedras mágicas que gerassem eletricidade. Seu alcance deveria ser de cerca de 5 metros, quase o mesmo que o das bruxas. A melhor escolha seria atirar neles a uma distância de 7 a 8 metros. As silhuetas dos inimigos ficaram mais claras. E ela podia ver seus horríveis elmos e máscaras escarlates. De repente, um demônio parou, olhou para cima e rugiu em direção a elas. Eles nos notaram. O coração de Raio quase saiu pela boca, como eles podem ter nos notado. Ao mesmo tempo, inúmeras videiras surgiram em torno dos demônios. Elas entrelaçaram as pernas dos inimigos e continuaram a subir. Finalmente, os inimigos foram totalmente enredados. Um flash branco brilhou do corpo de Magia e ela se transformou em um enorme monstro instantaneamente, dizendo e gritando ao mesmo tempo para mostrar sua força. Deixa pra lá. Raio rangeu os dentes e decidiu acelerar novamente. Quando ela estava a cerca de 50 metros de um dos demônios, ela fez uma curva repentina e acelerou em direção às costas do inimigo como uma estrela cadente. Ela só podia acertar a cabeça do inimigo se atirasse para baixo, então ela tentou garantir uma posição perfeita para não errar o alvo. Rouxinol também repetiu muitas vezes que ela deveria atirar na parte do corpo do inimigo que fosse maior. O demônio se esforçou para levantar a mão direita presa pelas vinhas.
Uma luz deslumbrante rompeu de suas luvas de ferro. Quase ao mesmo tempo, Raio puxou o gatilho. Um enorme boom repentinamente atravessou o céu acima da floresta. Como ela esperava, o alcance de ataque da pedra mágica era realmente ilimitado. A luz azul e branca apenas piscou por um tempo muito curto. Com os sons de tiros, a névoa de sangue explodiu das costas do demônio. Os projéteis atravessaram o corpo do demônio, também esmagando o recipiente de névoa vermelha que estava em suas costas. No entanto, Magia não teve tanta sorte. O outro demônio atingiu seu corpo com um relâmpago. Faíscas explodiram de seu corpo e seus gritos poderosos se transformaram em sons terríveis. Ela se enrolou com suas asas e depois atingiu em cheio o demônio, levantando grandes flocos de neve. Quando Magia acertou o demônio com o impacto de sua queda, Raio sentiu o chão tremer. Ao ver que o impacto quebrou o recipiente das costas do inimigo e liberou a névoa vermelha, Raio ficou extremamente preocupada com o dano que Magia, ainda transformada em pássaro gigante, poderia sofrer. Ramos reagiu imediatamente. Dezenas de videiras envolveram o corpo de Magia e a afastaram do demônio. O pássaro gigante rolou na neve 2 vezes e ficou imóvel com o rosto no chão. Raio correu até ela, segurou a cabeça gigante, deu uma sacudida, dizendo: Magia, Magia. Você está bem? Meu corpo está dormente. Magia abriu os olhos, se transformando de volta em sua forma humana ao mesmo tempo em que seu poder mágico desaparecia. O que acabou de acontecer? Raio observou o corpo de Magia e ficou um pouco mais relaxada ao confirmar que ela estava sem risco de vida. Ah, que bom, não foi nada muito sério. Parecia que na forma do monstro gigante voador, Magia não seria ferida pela névoa vermelha e poderia suportar mais danos com seu corpo gigante. A carga elétrica apenas a derrubou por um momento, e havia um demônio logo abaixo dela como uma almofada. Foi um ataque assustador, mas ela praticamente não sofreu danos. Poderia ter sido muito, muito pior. Ambos estão mortos. Ramos mostrou metade do seu corpo em uma árvore, examinou os 2 demônios sem vida e perguntou: o que devemos fazer a seguir? Vamos levar os corpos de volta. Raio disse: Sua Alteza deve saber como lidar com eles. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.